Bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, transmitindo para toda a rede Humanidade, para todo o planeta. Uma alegria muito grande estarmos aqui hoje. Já saúdo todos os participantes que estão chegando aqui na rede e também nossos visitantes presenciais. Uma alegria muito grande recebê-los. Ô, irmão, muito obrigado. Isso. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos no dia 8 de Moisés. Estamos no mês de Moisés no calendário concreto e no mês da humanidade no calendário abstrato, nas festas hebdomadárias. Então, iniciando nossos estudos, vamos fazer a leitura da primeira semana do mês de Moisés, o mês da teocracia inicial. Vamos falar um pouquinho da importância da teocracia inicial. Já falamos amplamente disso na nossa visita guiada, mas eu vou lembrar que é recorrente no passado as sociedades serem governadas pela casta sacerdotal. Isso é recorrente. A casta sacerdotal teve um protagonismo. Foram os primeiros a estudar o céu, os astros, a desenvolver sistemas de crenças, de respostas, de orientações. Então nós devemos muito à casta sacerdotal. De todas as religiões do passado, elas nos trouxeram até aqui. Então, no mês da teocracia inicial, nós reverenciamos mestre, professor Abdon Barreto Filho, grande colaborador, grande mentor da casa. Seja bem-vindo. Então, é recorrente que a casta sacerdotal, no passado, tivesse um protagonismo, tivesse uma importância muito grande naquelas sociedades. Então, nesse mês, nós reverenciamos todos os sacerdotes, todos os teocratas do passado, os mais importantes. E o representante desse mês é Moisés. Moisés é muito importante para nós, pois ele foi o representante do monoteísmo, o principal representante do monoteísmo. Das ideias egípcias monoteístas surge a crença judaico-cristã, surge o cristianismo. E o Oriente foi basicamente catequizado por ideias, por crenças judaico-cristãs. Então é muito importante o mês da teocracia inicial, o mês de Moisés. E nesse mês nós vamos estudar as principais teocracias, os principais tipos, os nomes, sejam eles mitos ou personagens históricos. Vamos iniciar o estudo da semana de Moisés. No dia 1º nós temos Prometeu. Quem foi Prometeu? Prometeu foi o semideus que tirou o fogo do Olimpo e entregou aos homens, entregou à humanidade. E esse fogo pode ser interpretado como a inteligência, a comunicação, né? É muito interessante o mito de Prometeu. Temos no segundo dia Hércules, né? Os trabalhos de Hércules, muito importante, né? Toda a epopeia, a história, né? Da cultura helênica, da mitologia grega, muito importante. Depois temos Orfeu, as artes, Ulisses, né? O próprio Odisseu, né? O grande herói da Odisseia. Temos Licurgo, depois o grande legislador, um dos primeiros legisladores, organizadores da sociedade, da propriedade das terras. Depois temos Rômulo, fundador de Roma, um dos irmãos, não é? Rômulo e Rêmulo. E depois temos Numa, o grande ser mitológico que deu origem à civilização romana. Das duas tribos, dos sabinos e dos romanos, gerou a civilização romana. E Numa foi o grande representante disso. Esse ano é ano bissexto, não é? Então, no ano bissexto, nós adicionamos mais 3 personagens. No ano bissexto: Cádmo, Teseu, todos conhecem bem a história de Teseu,
e Tiresias, outro grande herói da mitologia grega. Esse foi o estudo do calendário. Deixa eu saudar nossos visitantes. Silvia Raquel dos Santos, querida confreira. Professora Orieta Barbe, seja bem-vinda, sempre uma alegria, professora. Jefferson Ricardo Brito, também querido estudioso, seja bem-vindo, Jefferson, sempre uma alegria te receber. Esse foi o estudo do calendário positivista da semana de Moisés, a primeira semana do mês de Moisés. Vamos agora ao estudo da prédica sociocrática, do resumo do catecismo. Esse livro que está passando de mão em mão é o Catecismo Positivista, é o livro de divulgação da síntese universal. Primeira prédica. Nessas primeiras semanas eu vou seguir a ordem dos resumos do professor Hildebrando Horta Barbosa. E é genial o resumo que ele nos trouxe do catecismo, pois ele facilita muito o entendimento da doutrina. É uma leitura mais leve, mais resumida. Objeto e oportunidade do catecismo positivista. Objeto e oportunidade desse livro que está circulando entre vocês. O positivismo desvenda e sistematiza a verdadeira providência moral, intelectual e material da sociedade. Intelectual, material e moral. Não é? Ele vem substituir a democracia e a aristocracia pela sociocracia. Já falamos da sociocracia na visita guiada. Sociocracia, o poder na mão da sociedade. O poder na mão dos que colaboram com a sociedade. Isso é muito bonito. A sociocracia. Muito importante. É preciso fomentar e preservar na paz o aproveitamento comum do planeta humano, planeta Terra. Preservar na paz. Nós somos uma doutrina pacifista. Não confundam algumas atitudes políticas do passado, e não vou questionar o mérito, a necessidade delas, com a origem pura da doutrina. Ela é pacifista. Na nossa visão, o militarismo deve ser construtivo. As forças armadas, os exércitos, devem trabalhar pela saúde, pela educação, pelo conhecimento, pela engenharia, pela melhoria da vida em sociedade. E cada vez mais abandonar as práticas bélicas, belicosas. Cada vez mais eliminarmos armamentos, eliminarmos forças de contenção, armas de destruição. Isso é uma tendência a uma sociedade industrial pacífica. Infelizmente, temos exemplos negativos no planeta. Veja essa guerra fratricida entre árabes e israelenses, não é? Isso é problemático porque ela tem um fundo religioso. Elas têm um fundo teocrático. Então nós devemos eliminar esses problemas. As religiões não devem mais servir como argumentos de antagonismo, e sim de convergência. Devemos fomentar na paz o aproveitamento comum, com ética, com solidariedade, com justiça do planeta. Muito importante. E a parte mais importante deste resumo, toda a religião, toda a política e toda a educação devem ter fundamentos científicos. Toda a religião, toda a política e toda a educação devem ter fundamentos científicos. O que isso quer dizer? Nós devemos nos orientar por leis inexoráveis, não por costumes. O direito, por exemplo, o nosso direito ele é positivo,
diferentemente do direito consuetudinário. Alguns países ainda têm o direito consuetudinário, que é orientado pelos costumes, pela tradição. Já o direito, ele amplamente, no Ocidente, ele é, com exceção da Inglaterra, ele é positivo. Muito importante, o direito positivo. O direito, a Constituição brasileira, ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele é baseado na ciência, nos fatos, nos dados, e não em costumes, e não em crenças. Que se nós formos por esse caminho, numa sociedade exacerbadamente espírita, vai chegar um ponto que o juiz vai aceitar o veredito, vai aceitar a testemunha de um morto. O espírito vai baixar naquela audiência, vai se apossar de uma testemunha e vai identificar o culpado. Vai assinar uma confissão, como já se tentou fazer. Então o direito tem que ser positivo, ele não pode ser baseado em crenças, em costumes, certo? Em fatos, em dados. A religião, a política e a educação devem ter fundamentos científicos. Vejam que Augusto Conte não era nada modesto. As pretensões são grandiosas. O Oriente e o Ocidente serão finalmente unidos pela religião da humanidade. 100 anos antes de Augusto Conte, o pastor protestante Anderson, um dos fundadores da ordem maçônica, já falava isso. Se no passado nós éramos divididos por crenças teológicas, hoje nós devemos nos alinhar por uma única religião. Qual é essa única religião? Está acima de todas as crenças místicas, teológicas. É a religião universal. Qual é a religião universal? É sermos pessoas justas, honestas, afetivas, sensíveis, solidárias, éticas, empáticas. Essa é a religião universal. Repetindo a frase de Augusto Conte, não existe religião melhor do que fazer o bem. Não existe crença religiosa superior a um ato de bondade, a um ato de amor. Então, essa religião veio para unificar todas as crenças nessa grande liga ecumênica em prol da regeneração da sociedade, em prol da humanidade. A nossa crença, a religião da humanidade, teve muita força no final do século XIX, na proclamação da República, mas ela perdeu terreno na década de 30 e foi quase extinta. Sobraram pouquíssimos membros, muitos foram assassinados, muitos foram perseguidos, muitos abandonaram a crença por medo da perseguição. Mas os poucos que sobraram eram muito fortes, mantiveram essa casa apta a continuar pregando a doutrina, conseguiram manter com muito sacrifício esse local, e hoje ele serve para a grande retomada da consciência humana, grande retomada das práticas, das boas práticas universais, da regeneração moral da sociedade. Essa é a finalidade dessa casa. Essa doutrina satisfaz ao mesmo tempo a inteligência, a atividade e o sentimento. A inteligência, o nosso dogma, a própria ciência. Enquanto algumas religiões do passado têm dogmas estáticos, que não podem ser questionados, não podem ser contrariados nem modificados, o nosso dogma é dinâmico. Ironicamente, ele é o que mais muda a cada segundo. Ao final da nossa conversa, já terá sido descoberto mais um elemento químico, mais um planeta no cosmos, mais uma regra biológica, matemática. A ciência, ela evolui, ela expande. O que antes era misticismo, era magia, hoje é ciência. Eu não canso de dar o exemplo do padre Landel de Moura, um inteligentíssimo padre jesuíta. Quando quebraram o laboratório dele na Igreja do Rosário e agrediram ele, acusando-o de que ele estava praticando satanismo,
Ele estava criando uma caixinha preta que ele falava com o demônio. Ele estava inventando o rádio. Essa caixinha preta que ele falava com o demônio era o rádio. Ele estava sintonizando as ondas curtas das rádios da Inglaterra, já da França. Então vejo como o mundo ele é cruel com os inteligentes cientistas, com os protagonistas do conhecimento humano. A cada encruzilhada para o futuro tem as esfinges do passado, não querendo permitir o avanço da ciência, da humanidade. Mas essa doutrina satisfaz ao mesmo tempo a inteligência, a ação e a afetividade. A fé positiva, ela vai convencer as pessoas pela razão, não pela emoção. Ela vai ser aceita no coração de cada um pela sua inteligência. Ela vai passar pelo filtro da sua inteligência. É uma fé raciocinada. É uma fé demonstrável. Essa doutrina satisfaz ao mesmo tempo a inteligência, a atividade, é o regime. Qual é a atividade? A moral regendo a indústria e a política. Um exemplo bem claro, nós precisamos da madeira para construir um móvel. Se eu quiser um móvel de madeira, eu vou ter que usar um material orgânico de uma árvore assassinada, morta. Mas também faz parte da natureza utilizar as coisas que estão na natureza. Só que nós podemos utilizar a madeira de uma árvore, apesar de já ter madeira sintética. Mas nós não podemos destruir uma mata nativa. Nós não podemos degradar uma mata ciliar, que ela puxa a água do subsolo. Sem as matas ciliares nós não teremos as vertentes. Sem as vertentes não teremos os rios, os riachos. Não teremos água potável. Então nós podemos usar a natureza a nosso favor, mas não podemos ser imorais com a natureza. Destruí-la, por ganância, por ignorância, por tirania. Aí a moral falhou na indústria. Na política é a mesma coisa. Nós podemos derrotar um adversário num debate. Isso é muito bonito, tu vê uma ideia se sobrepor à outra. Nós podemos derrotar um adversário numa eleição. É muito bonito ver a disputa do sufrágio universal, democrático. Mas depois de perder uma eleição, nós não podemos impor a barbárie, a baderna, a tortura, o genocídio, a morte. Aí a moral falhou na política. Quando a moral falha na política, surge a tirania, surge o genocídio, a barbárie. A moral tem que reger, orientar a política também. E o sentimento, a afetividade está ali. É o culto positivo. São as próprias artes clássicas, as belas artes. Qual é a grande ferramenta que armazena o sentimento humano e transmite-o para as terras longínquas, para tempos futuros? É a arte. A música é um belo exemplo. Quem de nós não chorou escutando uma sinfonia belíssima? Escutando um tema de Chopin, Tristesse, Clair de Lune, um noturno de Chopin? Me arrepio só de imaginar essas obras. Me emociono só de imaginar. Ou escutar um guitarrista como um Pat Metheny, aqueles discos maravilhosos que ele criou. Nós podemos chorar de emoção escutando uma canção de Charles Chaplin, um Smile, coisa linda aquilo. É o poder da música. Não é, professor Abedon, grande músico? O poder da música. Armazenar o sentimento e transmiti-lo. Esse é o culto positivo. Essas são as próprias belas artes. Arquitetura, escultura, pintura, música, poesia. As artes que armazenam o sentimento e educam no concurso dos símbolos, dos sinais. Educam a afetividade humana, a ética humana. A grande ferramenta que educa o ser humano no sentido de construir conceitos éticos é a própria emoção, o sentimento, a arte. E a arte deve demonstrar o sentimento positivo de amor à humanidade, de amor à mãe, à família, aos filhos, a amizade, o amor. Isso é muito bonito, né?
Ciência, conhecimento sem ética é como uma pistola na mão de um macaco. Pode acontecer qualquer coisa, nós não sabemos. A ética vai orientar o uso da energia nuclear, por exemplo. Nós podemos utilizar a energia nuclear para curar o câncer. Quantas pessoas se curaram com radioterapia? Mas também ela pode servir para destruir o planeta. Vejam os exemplos de Nagasaki, Hiroshima, Chernobyl. Hoje, a permanente ameaça às ogivas nucleares na Ucrânia, no Oriente. Esses atentados no Líbano, o momento crítico que a humanidade está vivendo. A ética humana é que vai orientar a destruição ou a construção de um novo mundo. Certo? Então nós encontramos as 3 principais forças da psique humana demonstradas nesse sistema de conhecimento. O que nós sentimos em primeiro lugar, depois o que nós sabemos. O sentimento vai orientar o conhecimento para agir de forma mais assertiva na ação. Sentir, pensar e agir. Agir por afeição e pensar para agir. Essa é a mensagem dessa Santíssima Trindade. Do culto, do dogma e do regime. Dessa religião positiva, humana. Uma religião humana para responder às perguntas humanas. Para atender às demandas humanas. Resolver os problemas humanos. Amor, ordem e progresso. Sentir, pensar e agir. São trindades que se complementam analogicamente. Na grande síntese subjetiva, que é a própria religião universal. A verdadeira religião universal. Muitas religiões se dizem universais. Católico quer dizer universal em grego. Mas as religiões que se dizem católicas, muitas vezes não são católicas. Elas atuam em determinados setores, em determinados quadrantes do planeta. Ora, o amor é católico. O amor, ele existe em todas as religiões. No mundo islâmico tem amor. O judaísmo tem amor. O islamismo tem amor. O amor de uma mãe islâmica pelo seu bebê islâmico não é diferente do amor de uma mãe judia pelo seu bebê judeu. Não é diferente do amor de uma mãe cristã pelo seu bebê cristão. Não é, professor Abdon? O professor fez um artigo brilhante, amplamente divulgado em todos os jornais importantes do Ocidente. Mais de 400 veículos de comunicação divulgaram esse texto, chamado O Amor por Princípio, semana passada, né, professor? Os maiores escritores, colunistas, professor da PUC, renomado diretor de autarquias, de empresas privadas e públicas, e hoje dedica seu tempo e o seu amor à humanidade. Saudar a presença, hoje presencialmente aqui, querido José Romélio de Aquino, lá de Capororoca. Aquino, José Romélio Aquino. Que alegria, José Romélio. Querido benfeitor da humanidade, sempre participando de nossas campanhas, de nossas ações. Seja bem-vindo, José Romélio. Então é muito importante isso, gente, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso não é por fim, isso é uma interpretação equivocada, é o progresso por objetivo, não é por final, é por fim de meta, o progresso por meta, o progresso por objetivo, não é? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O axioma sagrado, que é também o nosso sinal religioso. Sempre evocando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, nos guia, nos sustenta. Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. Elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Todas as religiões têm o seu sinal, vou esclarecer para os novos visitantes, não é? O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo tem o seu sinal, o judaísmo tem o seu sinal, a maçonaria tem os seus sinais, embora eu não vá realizá-los aqui em público,
A religião da humanidade também tem o seu sinal sagrado, o seu axioma sagrado. Se quiser me acompanhar e aprender, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Amor, ordem e progresso. Essa foi a prédica sociocrática semanal. Falando um pouquinho das datas importantes dessa semana, ontem na cultura cristã foi um dia muito importante, foi dia de Reis. Então era uma cultura muito bonita, primitiva aqui na nossa terra, das famílias saírem em cantoria pelas ruas nas cidades do interior, com sua viola, com seu acordeon, cantando ternos de reis, entrando nas casas, saudando as pessoas, e recebiam alimento, recebiam bebida, e era uma prática muito amistosa entre os vizinhos, acolher, né, os ternos de reis. Ontem foi dia de Reis. Semana passada celebramos a data mais importante da religião da humanidade, a grande festa da fraternidade universal, dia 1º do ano. Um dia antes tivemos a prédica do Dia dos Mortos, foi muito importante também o Dia dos Mortos. Lembramos todos os nossos mortos queridos, ilustres, importantes e também anônimos e também íntimos, pessoais de cada um de nós. E hoje estamos celebrando a primeira semana do mês de Moisés. Muito importante. Saúdo toda a rede humanidade. Muito importante o que o Jefferson está dizendo aqui sobre o sociólogo Ulrich Beck. O risco fabricado pela ação humana, a ética e a moral estão ausentes e os desastres inevitáveis. Bela frase, Jefferson. A Maritália, querida, chegando aqui conosco também. A professora Orieta Barbi também, criticando as guerras, falando também do padre Landel de Moura. A insanidade da família humana que agrediu o pobre padre Landel de Moura, né? Os costumes arcaicos, os preconceitos, o atraso do obscurantismo religioso impensado, da fé irracional. Né? Por isso saudamos os cientistas, independentemente das crenças religiosas. Os cientistas são a iluminação do planeta. A ciência com ética é a iluminação do futuro humano. Muito obrigado a todos os mestres que estão aqui comigo. Também Jean Neres de Paulo, Jean que escreveu, depois de frequentar as prédicas virtuais. Ontem eu tive a alegria de receber uma mensagem do Jean dizendo que ele quer se converter à religião da humanidade. Como ele faz para se tornar um membro da igreja? Eu digo, basta continuar participando, não é, José Romero? Basta continuar assistindo às prédicas que naturalmente serás incorporado ao grande panteão cívico, né, dos servidores, dos benfeitores da humanidade. É por adesão, e uma adesão sincera, de quem ama, de quem pratica o bem, de quem pratica o altruísmo. E o verdadeiro positivista se distingue pelo culto. E o culto positivista é a própria emoção humana, é o próprio amor, cultuando os valores imprescindíveis da nossa civilização, a preservação da vida no planeta. Então, muito obrigado a todos que estão aqui na Rede Humanidade. Saúdo os positivistas gaúchos, saúdo os positivistas paranaenses, Renner Balduino dos Santos, do Templo da Capela de Curitiba, os irmãos Lacerda, o Gustavo, que tem a Igreja Positivista Virtual, tem o portal Filosofia Social e Positivismo, muito importante. Os positivistas de São Paulo, representados pelo Luiz Gustavo Mota, querido colaborador, que lembrou muito importante o aniversário de Raimundo Teixeira Mendes, a maior mente positivista que essa nação já produziu, o maior escritor, o maior intelectual positivista de todos os tempos, autor da bandeira nacional, uma bandeira positivista. Né? No Rio de Janeiro, o Centro Positivista do Lavradio, querido apóstolo Hernani Gomes da Costa, Luiz Edmundo da Costa Leite, queridos mestres do passado, o novíssimo Centro Positivista de Trento, na Itália, o novíssimo,
Centro Positivista de Oxford, na Inglaterra, os estudos da professora Vaida, na Lituânia, a New School for Social Research, de Nova York, que tem disciplinas para estudar o positivismo. Eu estou dando aula virtual em Oxford, na Inglaterra, explicando a doutrina na disciplina de cultura religiosa em Oxford. Eles estudam nossos textos como objeto, não é, didático de seus alunos do doutorado de cultura religiosa em Oxford. Isso é muito importante. Temos a Universidade Gregoriana do Vaticano, com amplo material, imagens registradas aqui nas nossas prédicas, sendo divulgadas, expostas no Vaticano hoje. Muito importante essa grande liga intelectual, religiosa em prol da humanidade. Temos a PUC, imprescindível parceira, professor Edson Hitler, professor Abdon Barreto Filho, e hoje a futura doutora Flávia também aqui conosco. Parabéns pela tua tese sobre as missões jesuíticas, não é? O triunfo da humanidade, segundo o pensador Voltaire. A terra sem males, não é? Uma terra em comunhão, uma comunhão primitiva, muito bonita, onde os povos autóctones conviveram em harmonia com a civilização europeia por um bom período, até serem dizimados pelas guerras guaraníticas, que deixou somente ruínas e pedras, né, e sinos. O irmão Edson desenterrou recentemente um grande sino. Muito importante o trabalho dele, e o teu também. A URGS, grandes pensadores, professor Elgio Trindade, né, professora Lisete Oliveira, grandes orientadores. E saúdo também a professora Jacira, vice-presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Rio Grande do Sul, que adotou essa casa como uma sede informal já, não é? Já temos recebido inúmeros eventos aqui, temos uma parceria que deu certo, vinda pelas mãos do professor Abdon, só poderia dar certo, né? Parceria bonita, profícua, com o Sindicato Gaúcho dos Guias de Turismo do Rio Grande do Sul, né? Então essa foi a prédica sociocrática dominical, encerro ela com música, a grande, sublime arte da música. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença, e após o momento musical seguimos a nossa conversa mais informal, esclarecendo possíveis dúvidas e terminando de apresentar a visita guiada. O apóstolo Carlos André pode conduzir a biblioteca, a nossa sala de atividades. Trabalho muito bonito. O André tem administrado projetos aqui na sede maravilhosos. O CEPIA tem acolhido jovens com deficiência. Projeto Guardiões do Futuro, uma parceria da igreja com o Dojo Haas, também tem acolhido uma elite de jovens saudáveis, inteligentes, dispostos a colaborar. E faço também a participação do nascimento da filhinha do nosso querido confrade Rafael de Mari. Essa semana nasceu o Samuel, filho, perdão. Filho, é claro, filho. O Samuel. Nascimento do Samuel. Que alegria, nosso filho do Rafael. Já se comprometeu de trazer o Samuel para fazer a apresentação aqui para a humanidade. Assim que a sua esposa se recuperar da cesariana, eles virão aqui. Vai ser uma alegria, depois de muitos anos, fazer a apresentação de um bebê aqui à humanidade, né? Como servidor da humanidade, o Samuel. É muito bonita a cerimônia de apresentação, é o nosso batismo. Muito bonito. Então fica nosso agradecimento a todos que estão aqui na Rede Humanidade, proferindo sábias palavras. Leiam depois o que eles estão escrevendo. O Jefferson, o Jean, a professora Orieta, palavras de sabedoria. Muito obrigado aos que estão aqui presencialmente, meu querido primo, Luiz Alberto Salvadori, filho da tia Dalva e do tio Nilson, queridos tios, irmão do meu pai, pessoas incríveis, queridas, os anciões da família, né? Aqui o Luiz Alberto Salvadori, da dinastia Salvadori, italianos de fibra, que ganharam um pedaço de pedra em cima do morro e de lá fizeram hoje milhões de litros de vinho,
fartura de trigo, de arroz, de milho que abastece o planeta, polenta, o milho, né? Da cultura do trabalhador italiano da Serra Gaúcha. Ganharam um peral na montanha e fizeram cidades prósperas como Caxias do Sul, Veranópolis, lá do nosso querido Rio das Antas. Me criei também lá visitando a barranca do Rio das Antas com meus primos, com meus tios, minhas tias. Então fica saudações à grande colonização italiana do interior do estado, representada aqui pela família Salvadori. Parabéns. Professora Flávia da PUC, pesquisadora, seja bem-vinda também. Sucesso nos seus empreendimentos acadêmicos. Professora Jacira. Todos os queridos visitantes, depois vamos fazer uma rodada de apresentação para todos nós nos conhecermos melhor. E o professor Abdon Barreto Filho, presidente da Associação de Amigos, quer fazer uso da palavra, professor? Hoje não? Tá bom. Então vamos ao nosso momento musical. Apóstolo Carlos André, quer fazer uso da palavra? Então vamos ao nosso momento musical, então. Professora Jacira? Tá bom, querida. Quando vai ser o nosso próximo almoço? Vamos combinar, então. Então tá. Vamos ao momento musical. Quem sabe, né? Festa do batizado. Bem colocado. Então vamos à música mais sublime das artes, para que nós, no silêncio do nosso interior, possamos solucionar todos os nossos problemas, responder todas as nossas dúvidas, as nossas meditações, as nossas reflexões interiores. E a música ajuda muito a meditar. As frequências sonoras são medicinais, são terapêuticas. Temos amplos estudos hoje ligados às frequências musicais. Então vamos contemplar na prática a bela arte da música. Muito obrigado a todos, até domingo que vem às 11 horas, aqui, diretamente da Rede Humanidade, da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul.
Então, novamente, muito obrigado a todos que estão congregando conosco aqui na Rede Humanidade. Minha prima Cirlei Dombrovski, que alegria! Primo César, sejam bem-vindos. A Stephanie Rugon também, seja bem-vinda. Jean Neres, todos que estão aqui congregando na Rede Humanidade, até domingo que vem, às 11 horas, irradiando o conhecimento positivo aqui, da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. E muito obrigado a todos presencialmente que estão aqui compartilhando esse momento importante conosco. Obrigado.